Aviso prévio à navegação. Tudo o que a objetiva captou fê-lo perfurando a película de neblina e nevoeiro que cobriu durante todo o dia 2 de março do ano jubilar de 2025 o vale e as serras ao longo do percurso dos passadiços do Mondego, tornando ainda mais impenetrável e impossível de plurir por uma chuva miudinha que acompanhou os viandantes, caminheiros ou turistas que tiveram o privilégio de viver uma experiência mais única do que rara, saboreando a paisagem, envolvidos numa atmosfera íntima de mistério e interpelação quase divinal. Temperatura 0 graus, para aí. Este é um breve registro, talvez longo, dirão, mas necessário, daquilo que os olhos viram, os salpicos de paisagens, de montes, de água a correr, antigos engenhos e fábricas, madeira transformada em longos corredores e degraus suaves, percorrendo integralmente todo o seu comprimento, desde Videmonte até ao topo da barragem do Caldeirão. Vai indo, vai indo. Começa a chover. Se calhar a água tem pressa de chegar. Este engenho teve como fundador e proprietário Francisco Ignácio. Era uma construção tradicional em granito, com 2 pisos, telhado a 2 águas e com uma área de implementação de cerca de 150 metros quadrados. Possuía 3 pisos destinados à produção fabril. No primeiro piso seria o armazém, no segundo piso, com acesso pelo lado poente, a cardação e a fiação, e no terceiro piso, com acesso pelo lado norte, a secção de tecelagem, com 8 tiares em funcionamento. Acoplado ao edifício principal estava um outro de 2 pisos, destinado a uma forja e à reparação de peças, e na piso superior para os trabalhadores, servindo de refeitório e de local de descanso.
O alvará da fábrica e maquinaria viriam a ser adquiridos por José Pires da Fonseca, que construiu a primeira fábrica de lanifícios de Massainhas. Informação retirada de António J.F. Soares no seu livro A Indústria Têxtil no Concelho da Guarda. Subsídios para a sua história. Além dos 50 afoitos caminheiros vindos do Seixal, portugueses, não faltaram espanhóis a trocarem connosco e entre si saudações de bons auspícios e bom proveito. E eis a primeira, suspensa, afoita, destemida e segura, descreve o breve segmento gigantesco, arco, imaginário, a primeira alma cujo destino não é o Hades, mas apenas a margem direita do Mondego. Este, sim, de águas fugidias e experimentadas, como se soubessem que o mar está longe e a figueira será o prémio da sua labuta, driblando penedos e curvas e raízes e troncos de árvores. Como anunciado, testemunha da façanha, o espelho de água de uma outrora fonte de energia, batem palmas os primeiros flocos de neve, tenos, tímidos e inofensivos. Não chegarão para brancuras da incipiente primavera. Vai, eu tenho de voltar, vai. Por isso, coisa. Não, tem 2 erros. Faz favor. Os vestígios de património industrial de antigas fábricas de lanifícios são testemunhas de um passado ligado à indústria têxtil deste território, onde teve origem o afamado cobertor de papa. Ao longo deste itinerário, que acompanha o Mondego, irá ver vários engenhos e ruínas servidos por açudes e levadas de água que outrora traziam movimento às aldeias desta região e que atualmente pertencem ao património cultural do Concelho da Guarda, integrando o roteiro da designada Arqueologia Industrial da Beira Interior. Aqui está uma dessas ruínas. Está situado na freguesia dos 30 e ainda hoje o edifício, passado mais de um século sobre a sua construção, com o resto de chão em primeiro andar, impressiona pela imponência e qualidade de construção, conforme descreve António J.F. Soares no seu livro A Indústria Têxtil no Concelho da Guarda, Subsídios para a sua história. Sobre este engenho, escreve ainda o autor, terá sido construído em 1850 pela firma João Corsino e Irmãos. No ano seguinte ao da fundação desta fábrica, João da Fonseca Corsino, na qualidade de expositor, integra o catálogo dos produtos portugueses na Exposição Universal de Londres em 1851, representando o distrito da Guarda Beira com um cobertor. Esteve também presente na Exposição Internacional do Porto em 1865. Era uma fábrica completa, capaz de executar dentro de portas todas as operações relacionadas com o fabrico de lã, desde a recepção da matéria-prima até ao lançamento no mercado do produto final. Em 1957, após Manuel Luís ter comprado a cota de António Corsino, passou a designar-se Fábrica de Marrocos Limitada, continuando a produzir fios. Aquela árvore ali assim, as raízes são importantes, mas não podemos ficar agarradas ao passado. Em cima da árvore, meia? Não, no parque do pé.
Eis um belo pedregulho contemplativo, ou melhor, adormecido. Aqui amuado, perdeu a vez de ser acariciado por águas límpidas, refrescantes ou frias, mas vivas. Continua o percurso envolto numa paisagem deslumbrante, rumo a 30 lá em cima. Lindo porto de chegada ou de passagem, a caminho de Videmonte. Dele falaremos no final desta reportagem. Já avistado ao longe, por estar empoleirado em alturas próprias para de longe se rir das águas a correr lá ao fundo, zumbindo como abelhas zangadas com os azares do seu percurso, este é mais um engenho. E fosse outra altura do ano, outra fosse a claridade do dia, vontade não faltaria para aqui demorar mais tempo em sigela meditação sobre os mistérios da natureza, os mistérios da vida e das suas lições, os de vida. Simplicidade, harmonia, ritmo e labuta de cada dia, para vencer cada crise, cada etapa. Nada mais. Mas isto é propriedade privada. E não era preciso dizê-lo. Na Quinta do Fojo é evidente o desleixo da estragadora invasão humana. Raros, infelizmente, ao longo do percurso, estações como esta. Faltam mesmo quase completamente áreas de paragem para refucilar o organismo, restabelecer forças. Mas há 2 áreas de serviço para alívios higiênicos. No topo são os ninhos dos lagartos, pois que forma a processionária. Na escola também temos. Até foram afixados nas salas pelo grupo dos bombeiros, da turma de bombeiros, a informação sobre isso. Parece ser. É. Eu não sabia, foi o Sr. José Manel que me disse. E ficámos sem saber o nome da montanha gigante que esconde a Catedral da Guarda, lá ao fundo, por detrás, salpicada de testemunhos de antigas casas, aqui escondidas por detrás da película de nevoeiro, que amanhã continua a oferecer aos caminheiros, poupando-lhes a anunciada molha e a desejada neve, que não se concretizou, permanecendo de morrinha, molha-tolos, orvalho apenas. Como é que é? Gracias. Terapias naturais e artísticas, se tu quiseres lá e fazer uma nota. Um estrangeirado. CC, Solis, são formas esotéricas de... Pois, eu vinha aqui abaixo até fazer esta... E ali está escrito Knoch. É o que... As surpresas são frequentes. Pouco depois do desvio para a aldeia de 30, eis que o percurso nos proporciona motivos de reflexão sobre a ecologia e uma opção de vida radical: ser apicultor na companhia de 2 companheiros do homem, tradicionalmente associados à escassa inteligência. E nos dias que correm, estando ainda vivo o que 2 dias antes ocorrera em Washington, naquele inqualificável show televisivo de milionários debochados a humilhar a Ucrânia, a conversa com o Sr. Rui não podia deixar de resvalar para esses inteligentes aspirantes a mandões do mundo, que não se inibem de proferir sentenças que nem burros verdadeiros ousariam externar. Senhor caminhante, se pretender, pode levar mel desta zona, por favor. Por não poder estar sempre aqui, deixo estes frascos para quem quiser é como. Mas de manhã vim cá cortar os cascos com o senhor. E cultivam esses campinhos aqui, é? Sim, eu sou apicultor. Apicultor. Sou apicultor. E é português? Sou português. Eu pensei que isto era algum estrangeiro que se tinha, porque às vezes alemães e assim. É aqui da zona. Sou aqui dos 30. É dos 30, que giro, está bem. Depois temos, eu sou apicultor e as abelhas aqui têm pouco de comer.
Mas o que eu faço. Uma opção de vida longe do bulício das grandes urbes, numa ligação imediata à natureza, aos seus ritmos, às suas surpresas, mas com banca para venda de produtos locais, pois nem só de ervas e de mel silvestre vivem os humanos. Um testemunho, um desafio. Coberta de musgo. Os passadiços do Mondego atravessam uma paisagem montanhosa impressionante, enquadrada não só pela Serra da Estrela, mas por outras, a Serra do Caldeirão e aqui a Serra do Pisco, com a sua vegetação típica da região, e a Serra da Cabeça Alta. Como não há duas sem três, eis a terceira, passagem aérea por ponte suspensa. De fios, não dos que eram produzidos nos antigos engenhos destinados à tecelagem, mas dos modernos, capazes de aguentar peregrinos embebecidos por belezas naturais e armados de mantimentos para andaduras e romagens campestres. Agora chove, como há bocado. Passadiços do Mondego, Engenho dos Fonsecas. Bom dia. Bom dia. Na margem Olá, bom oposta do rio Mondego localizam-se as ruínas do Engenho dos Fonsecas. Construído no início do século XX, o Engenho dos Fonsecas situa-se a meio caminho do Engenho do Pateiro. Não se sabe a data do início de elaboração, apenas que até 1936 foi explorado por José Ramos Robalo. Oi. Olha, Robalo, deve ser também. o avô do lado do nosso aluno. O seu possível fundador e que dessa data, até 1953, foi dirigida pelo padre Manuel da Fonseca. A produção destinar-se-ia ao fornecimento de fio para a tecelagem de cobertores, uma vez que vários membros da sua família possuíam teares. A partir de 1953 e até à sua desativação, foi explorada por Manuel Rodrigues Tavares, que entretanto construiu uma nova fábrica na cidade da Guarda. Informação retirada de António J.F. Soares no seu livro Indústria Têxtil no Concelho da Guarda. Piove, o governo ladro! Culpa dele governo, não se piove. Não é água, olha, parecia-me uma pessoa, é água a passar. Mas é que não passar por esta ponte não podia ser. Falta a indicação do nome desta serra, deste monte aqui. Dois andares. Vamos encontrar aqui informação sobre isto, Lourdes. Pois, aqui não tem. É mais uma. Engenho do Pateiro. Ah, pois sem óculos não consigo ler, espera só um bocadinho. E tu consegues imaginar? Não, só consigo ler pá, mas isto está tão suja. Não tem assim um lenço? Sim. Sim, esse. Parece um castelo. Propriedade de Ângela, finalmente temos uma mulher. Propriedade de Ângela da Costa Pacheco, segundo o inquérito de 1890, fica situado um pouco antes do açude da central com o mesmo nome. Edifício com 2 pisos impressiona pela qualidade de construção e pela área de implantação. Na encosta, a alguns metros da O que é fábrica, que tu pensas? encontra-se um edifício que deverá ter sido armazém de lajes e de produtos já executados, e próximo da fábrica, o edifício do Pisão. Já como propriedade da filha, Maria da Natividade Pacheco Tavares, a fábrica passou de 19 operários em 1937 a 2 operários em 1948. Em 1948, a proprietária foi autorizada a laborar com 2 teares para produzir produtos de papa.
não é padeiro. Açude empoleirado no Alto Mondego que desviava as águas do rio para uma levada com quase 2 km de extensão, a fim de formar uma queda de 45 metros, alimentando o movimento das turbinas da central hidroelétrica do Pateiro, a primeira a ser construída na beira interior e que possibilitou que a Guarda fosse das primeiras cidades do país a ter energia elétrica. A surpresa das surpresas foi o açude, com esta levada dita do Pateiro, e uma história imprevisível, por isso surpreendente, mas fácil de ler. Um açude com todas as marcas do tempo e da sua desativação, isto é, com falta de manutenção. E isto não só provoca fendas, por onde se derramam em lágrimas copiosas cascatas de água preciosa, a mesma água que, saída do leite materno, lá atrás, por aqui abaixo, se precipita em gritos de arrependimento, indo depressa reconciliar-se e voltar ao mesmo álveo. Daqui em diante, juntinhas, caminham até ao grande mar que as acolhe, depois de banharem os salgueiros de Coimbra. Os da Quinta das Lágrimas? Quem sabe, talvez. É o sítio Escombreiras e Cascalheiras do Alto Mondego. À frente, nesta paisagem, há evidências da exploração mineira, cuja maior expressão teve lugar nas décadas de 50 e 60 do século XX. As principais concessões mineiras identificadas nesta área são as do Alto do Feijão, Cabris, Granja e Cravos, tendo sido objeto de extração de estanho e wolfrâmio, essencialmente associados a filões de quartzo ou a depósitos do tipo stockwork, densa rede de fraturas preenchidas por filonetes de quartzo. Atualmente, as minas encontram-se desativadas, verificando-se na paisagem os resultados desta exploração, nomeadamente os vestígios de alguns dos filões previamente mineralizados dentro de algumas escombreiras que se misturam com cascalheiras formadas por processos de... Estes socalcos tiveram uma dupla função, a de conquistar terreno arável à montanha e, por outro lado, a de impedir ou diminuir a erosão do solo ao longo da vertente. Estas evidências de tempos não muito distantes refletem a dificuldade da vida das populações que aproveitavam até os cantos de maior dificuldade de acesso para poderem prosperar. A 5.000 metros de distância, não de altitude. Chegamos às já referidas fendas, lá atrás avistadas, lá embaixo o leito materno. Mais à frente, no final da levada que conduz a água a 45 metros de desnível em relação ao seu destino, surpreende-nos uma central elétrica que, com muito orgulho, por ter sido a primeira aqui e a segunda mais além, tendo por isso muita história para contar. Aqui está desativada. Está morta. Central hidroelétrica do Pateiro. Com grafia atualizada. Há 123 anos, a cidade da Guarda era a terceira cidade do país e a primeira das Beiras a estabelecer uma rede de iluminação elétrica pública fornecida por uma central hídrica, a Central do Pateiro, inaugurada a 1 de janeiro de 1899. A central hidroelétrica do Pateiro foi também a segunda do país a entrar em funcionamento, sendo construída em 1896 e 1898 no lugar do Pateiro, junto às margens do rio Mondego,
E o seu funcionamento consistia essencialmente num açude alcandurado no Alto Mondego que desviava as águas para uma levada com pouco mais de 1 km de extensão, a fim de formar uma queda de 45 metros na central do Pateiro. Indicando a distância. O convite a chegar lá. Lá ao longe continua o percurso. O empresário ligado à indústria têxtil, Francisco Pinto Balsemão, foi o pioneiro do fornecimento e exploração da rede elétrica da cidade da Guarda e a empresa da Luz Elétrica da Guarda Limitada. A primeira empresa do género foi constituída a 10 de agosto de 1917. Então, Francisco Pinto Balsemão. Por ser velha, fábrica velha, e por estar lá embaixo, e por estar frio e a chover, e por termos pressa, e por estarmos cansados, esta ruína fica aqui sem registro de leitura declamada. Encontraremos mais à frente a que a substituiu a fábrica nova. E o que dela dissermos, a esta se poderá aplicar mutatis mutandis. Nesta parte do percurso, o que depois de nós nele entraram, perdida a vergonha, envergam o guarda-chuva que outros de manhã nos tinham desaconselhado. Eis-nos chegados a um pinheiro sentinela, junto da segunda ou primeira, conforme o sentido do percurso, estação balneária. Já bem para lá do verso de Dante, e mezzo al caminho de nostra vita, façamos um rebobinamento da caminhada. O Nuno Miles até poderá ser nome de passarinho, indiferente à chuva. O verdadeiro está bem escondido ao calor da sua fogueira, de algum galho protegido da chuva. Este anuncia o que dela resta da fábrica nova. Ruínas majestosas que documentam e fazem jus à designação. Uma história para ouvir. Vais ler. A fábrica nova. Vales, João Costas e companhia, com sócios oriundos de Vale de Estrela e Maçainhas de Baixo, foi a firma que laborou no engenho Fábrica Nova, a 1 km da Fábrica Velha, dedicando-se à fiação e cardação de lá a partir de 1935. Para além da fiação, esta fábrica tinha alguns tiares em funcionamento, 6 no total. O edifício segue a tipologia típica de outros engenhos na zona, com 2 pisos em granito e cobertura a 2 águas. Nesta fábrica há também vestígios de um pisão e de um edifício de armazenamento. A partir de 1943 foi constituída a firma Industrial Fabril de Produtores de Papa Limitada, sendo a produção de fio destinada às unidades de selagem de Maçainhas. Em 1965, já propriedade de António João, a fábrica nova cessou de elaboração, tendo o equipamento sido transferido para novas instalações em Maçainhas. Informação retirada de António J.F. Soares, no Saliva Indústria Têxtil no Concelho da Guarda. Subsídios para a sua história. O de Supra.
Portanto, nós deixamos a fábrica velha, não A fábrica velha foi lá atrás. não gravamos Não, a história, mas é igual a esta. pronto. Mas esta tem mais vestidos, tem ali a roda e É maior, é fábrica nova. Não admira porque se esta veio substituir a antiga, esta é, sendo mais recente, será também mais moderna. O rio aqui já tem volume de água notável. Asfalto à vista, chegamos à civilização. Café e Misarela ou Mijarela, com mais propriedade originária do nome, pois outra lhe faz o verso e fica noutra serra, a Frecha, que tão alta está, com água boa cobiçada pelos figaldotes do Porto. Mas aqui, se a referência é ao buraco, outra origem e outro significado terá o topónimo. Tem elogiar tanto. Opa, aquelas pernas que vêm ali abaixo, eu não queria morar lá. Ponte de Misarela sobre o rio Mondego. Ponte medieval de tabuleiro plano que une as margens do rio Mondego entre as localidades de Pero Soares e de Misarela, concelho da Guarda, que se acredita terá sido construída sobre uma ponte pré-existente da época romana. Segundo fontes orais daquelas localidades, a ponte terá sido alvo de trabalhos de reconstrução no século XVIII. Trata-se de um monumento integralmente construído em granito, com 3 arcos de volta perfeita, sobre pilares munidos de 2 talhamares agudos. Vou ver se há alguma coisa boa. Qual Ulisses domado por ninfas ou magas, do Xerxeu ou da Ilha dos Amores, forte é a tentação de deixar o resto do percurso para melhor ocasião. Mas outra deusa se opõe, vamos até ao fim. Assim, ignorado o convite da Dona Carina para entrarmos já ali no seu luxuoso táxi e desprezando os dichotes do já avinhado velhote do bar, retomamos o bordão do caminheiro rumo às misteriosas, ameaçadoras escadas. 1200, 700, 640 degraus. O número dos desníveis a subir, degrau após degrau, variava consoante a fonte informativa, sinal de que ninguém é profeta na sua pátria. E eis-nos a caminho, como o Romeiro de Garrete, no Frei Luís de Sousa, pois iremos bater à porta da casota de entrada, lá no alto da borda da barragem do Caldeirão. Eis o que nos deslumbrou nesta subida. Só pode ser o viaduto de uma autoestrada. Pois não é, já se vai ver. Quantos é que contaste? 37 até aqui. Entre as brumas da memória, começou a contagem.
37 graus até aqui. Já só faltam menos do que ir até à Rotunda Norte. Respeitado o ruidoso silêncio da cascata, com as suas águas correndo apressadas e feridas devido ao bater na pedra em direção ao Mondego. Adiada a subida às sublimes alturas do Miradouro, lá no alto, onde outros arribaram de guarda-chuva aberto, o olhar choca na parede branca, vertendo num extenso cortinado transparente as águas que sobram e transbordam dos 39 metros de altura da boca da barragem. Ouçamos a detalhada história. A Albufeira do Caldeirão abrange áreas da freguesia de Massainhas e das uniões de freguesias de Corucheira e Pinta e de Pero Soares, Misarela e Vila Soeiro. Localizada no nordeste do Parque Natural da Serra da Estrela, a Albufeira do Caldeirão surge no Vale da Ribeira, que lhe deu o nome e para onde foram desviadas as águas do rio Mondego no final dos anos 80 do século XX, dando origem à construção de uma barragem concluída em 1993. Com uma superfície inundável de 66 hectares, quando atinge o pleno armazenamento, a barragem com construção em aço abobegada, com dupla curvatura e de betão, tem uma altura de 39 metros acima da sua fundação e um comprimento de coroamento de 122 metros. A capacidade de descarga é de 242 metros cúbicos por segundo. A construção deste equipamento veio assegurar o abastecimento de água ao Concelho da Guarda e a produção de energia elétrica. Localiza-se em Pero Soares, criando uma albufeira com 3,5 de capacidade útil e com uma área de influência que abrange o Concelho da Guarda. Barragem do Caldeirão. Você está aqui. Arrivederci. Até breve. Não termina este registro sem uma postila crítica contra os bandidos, muitos ou apenas um, que se terão divertido a vandalizar, como já se vê, o miradouro situado à saída da localidade com o nome enigmático de 30, na direção de Bidemonte. Parece, salvo outra explicação, estarmos perante um verdadeiro crime que devia ser devidamente punido e remediado. Madeiras e pedras roubadas, estruturas de lazer profanadas, uma ferida que, segundo consta, mas ninguém sabe quem foi, resulta de atos inqualificáveis de desprezo pelo bem comum e pelos direitos do próximo. Enquanto as imagens clamam por justiça, apenas uma pincelada final sobre a origem do nome da localidade 30, para o qual há explicações populares e históricas, mas não há consenso absoluto. À semelhança de outro nome enigmático para os lados de Arco de Valdevezes, a caminho de Sistelo, assim chamado. Terá este a sua origem em algum antigo imposto
30 moedas a pagar por algum privilégio medieval? Ou terá a ver com o número de casas ou habitantes originais da povoação nos tempos de Dom Sancho I, como nos afiançaram? É possível que 30 tenha sido o conjunto inicial de 30 famílias ou habitantes. Mas propomos aqui uma outra origem póstuma. 30 deveriam ser as vergastadas a cair no lombo de quem cometeu semelhante horrenda proeza. E se para isso não há pelourinho em 30, que se faça apenas um.